Glória a Deus. Graça e paz, meus amados. Graça e paz aos irmãos aqui que vai nos acompanhar através da gravação. Você que ainda não é inscrito, se inscreva lá. Ministério Graça e Verdade. Marque o sininho para receber notificações. Vai lá no Todas, tá bom? Para que assim que a gente postar as mensagens, vocês terem acesso. Queridos, nós vamos estar falando sobre esse tema neste dia. E esse tema, ele já causou aí polêmica aí. Esse tema já tem sido motivo de discussão, porque as pessoas não compreenderam, né? Viram a frase, viram um pouquinho do assunto, mas não conseguiram entender, compreender o raciocínio. Então eu tenho que falar sobre esse tema novamente para a gente esclarecer alguns pontos, tá bom? Já fui chamado aí de filho do Satanás, já me mandaram tocar fogo nas redes sociais. Como assim? Jesus não é o nosso mediador? Isso é um herege, isso é um maluco. Meus amados, é o que Jesus disse para aqueles discípulos na época do seu ministério. Eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Então a mente religiosa, a mente cauterizada das pessoas, as pessoas não têm paciência para sentar, para ouvir. Sabe, amados? E assim, o ministério do Espírito é ser direcionado pelo Espírito. É receber do Espírito a revelação, a direção. E não ficar preso, sabe, a um conceito. Porque Deus me ensinou até aqui. E é por isso que muitas vezes você não avança, porque Deus está renovando a mente, está dando, sabe, algo que Ele não deu ainda a outro e você fica se privando disso. Não, eu não recebo isso porque isso me soa estranho. Então vamos aprender sobre esse assunto. Jesus não é o nosso mediador. Mas se Jesus não é o nosso mediador, então quem é o nosso mediador? O homem que não é. Mas irmão, o texto bíblico vai dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Claro que sim. Então Jesus é o nosso mediador? Depende, vamos lá, vamos entender. Olha aí, ó. Mediador. Qual o significado de mediador, né? Seu sentido literal. Mediador. O mediador é uma terceira pessoa independente e imparcial que não decide, não sugere soluções e nem presta assessoria jurídica nem técnica. O mediador tem como principal função a facilitação da comunicação. Isso é muito importante, ó. Da comunicação entre os mediados. Esta facilitação é feita através de técnicas próprias da mediação. Então, no seu sentido literal, o mediador é aquele que vem facilitar a comunicação. Então, existe ali um conflito, existe ali uma situação mal resolvida. Então, o mediador ele vem atuar justamente para facilitar esta comunicação que, de alguma forma, tinha sido interrompida. Então, vamos tocar em alguns assuntos. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um homem, por Adão. E quando o pecado entrou no mundo, a relação do homem com Deus foi interrompida por causa do pecado. A relação do homem com Deus foi cortada por causa do pecado. A comunicação, o Deus que descia para falar com o homem em todas as viradas da tarde, foi interrompida. Deus não se relacionava mais com o homem. Deus não se comunicava mais com o homem por causa do pecado. Então, amados, o pecado passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. 400 anos depois, Deus
ele dá uma lei por intermédio de Moisés. A lei também não resgatava essa comunicação do homem com Deus. A lei, ela não quebrava aquele pecado que impedia o homem de se comunicar com Deus. Pelo contrário, a lei, ela dava mais força ao pecado. A lei era inimizade, porque a lei de Deus era boa, mas a lei de Deus, ela punia o pecador, ela punia o homem que não tinha condição de se relacionar com Deus. Aí, Deus se propõe em vir à terra. Filipenses no capítulo 2, no versículo 6 em diante, diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma de homem. Humilhou-se a si mesmo e foi para a morte, morte de cruz. Então foi necessário o próprio Deus se despir da sua glória para vir resolver esta causa, como mediador. Jesus, sendo Deus, teve que se despir da sua divindade. Não que aqui na terra ele não fosse divino, ele era divino, mas ele era também 100% homem. Ele era 100% Deus, 100% divino, por causa do Espírito que habitava nele, mas ele também era 100% homem, na sua natureza, que ele assumiu. Para quê? Para resolver esta causa. Então ele, como um mediador, ele veio não apenas facilitar a comunicação do homem com Deus, ele veio de fato resolver, porque ele não veio apenas como mediador, ele veio definitivamente dar cabo, destruir aquilo que impedia o homem de se relacionar com Deus. Quem está entendendo? Por isso que João Batista disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E por que João chama ele de Cordeiro? Nós precisamos entender a lei. O conceito da lei era que tinha que haver sacrifícios de animais para aplacar a ira de Deus sobre o seu povo. Então Jesus era a tipologia daquele cordeiro, não aquele cordeiro no sentido literal, mas aquela tipologia de cordeiro perfeito que iria tirar definitivamente o pecado do mundo. Porque todas as vezes que os sacerdotes, e nós vamos chegar lá também, todas as vezes que os sacerdotes ofereciam um cordeiro a Deus, aquele cordeiro não tirava a consciência de pecado. Pelo contrário, ele trazia lembrança do pecado. Ele trazia à memória do homem que o homem estava em uma condição de pecador. Então João diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. A pergunta é: Jesus, ele tirou ou vai tirar? Ele tirou. Então ele não continua sendo o cordeiro, porque ele veio como cordeiro, mas ele resolveu aquilo que os cordeiros animais não resolviam. Então ele não continua sendo cordeiro para continuar tirando o pecado da humanidade. Ele foi o cordeiro? Foi, mas ele não é mais. Ele foi o noivo? Foi, mas ele não é mais, porque houve um casamento na cruz, a aliança foi estabelecida. Então ele não continua mais sendo o cordeiro, bem como ele não continua mais sendo o noivo, e bem como ele não continua mais sendo o mediador, porque ele já mediou. Ele só ia continuar sendo o mediador se ele não tivesse mediado, mas ele mediou. Amém? Amém. Eu espero que aqueles que estão lá me detonando pense um pouquinho e analise conosco, pelo Espírito. Qual a diferença entre o conciliador e mediador? Qual a diferença entre conciliador e mediador? Na mediação visa-se recuperar o diálogo entre as partes. É isso que nós falamos. Então, o mediador visa recuperar o diálogo. Não havia
diálogo por causa do pecado de Adão, Jesus se colocou como mediador para facilitar, resolver esta comunicação, esse diálogo do homem com Deus. Então, qual a diferença do conciliador e mediador? Na mediação, visa-se recuperar o diálogo entre as partes. Diferentemente do mediador, o conciliador tem a prerrogativa de sugerir uma solução. Essa polarização pede uma intervenção do quem? Do conciliador. E houve uma intervenção de Jesus Cristo como conciliador. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando o pecado. Então ele veio como mediador para facilitar a comunicação, e ele veio também como conciliador para reconciliar, trazer de volta aquilo que estava separado por causa do pecado. Amém? Então, amado, observe que trabalha junto o mediador e o conciliador, e Jesus era tudo isso. Jesus, ele era o Cordeiro perfeito que iria tirar o pecado do mundo. E o pecado do mundo não é o pecado das tuas obras da carne, não é as minhas obras da carne que eu, se praticar, vou colher aqui. O pecado do mundo é o pecado original, o pecado adâmico, o pecado que tinha cortado o relacionamento espiritual do homem com Deus. O pecado que as pessoas praticam na carne, chamado obras da carne, não corta o teu relacionamento com Deus. Ele deixa o Espírito de Deus triste. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual você foi selado para a redenção. Ele deixa Deus triste. Quando você erra, quando você falha, quando você peca, você deixa Deus triste. E como consequência disso, você vai colher. Você é responsável pelas suas atitudes. Mas esse pecado que você comete na carne, você não vai precisar de um mediador. Porque o diálogo com Deus já foi feito uma vez por todas. Já foi restaurado de uma vez por todas. Jesus não vai te reconciliar novamente. Ele reconciliou o povo de Deus com Deus no Calvário. É por isso que João 19:30 ele disse: Pai, está tetelestai, está consumado, completo, perfeito, feito. Mas quem não tem paciência sai julgando por causa de um texto sem revelação. Então, amados, olha aí, ó, a diferença entre o conciliador e o mediador. Então Jesus fez tudo isso. Ele recuperou o diálogo do homem com Deus, e ele também reconciliou, trouxe de volta. Ele juntou novamente o povo de Deus com Deus, não carne, mas no Espírito, porque aquele que se junta ao Senhor é um só Espírito com o Senhor. Nós já estamos reconciliados, porque nós já nascemos debaixo do pacto da conciliação. Eu não estou dizendo que Jesus não é o mediador, eu estou dizendo que Jesus não é mais o nosso mediador. Não mais, porque não há mais necessidade. Mas ele foi o mediador para todos os povos. Mas ele não continua sendo mais um mediador. Aí, mãe, agora quem é o mediador? O Espírito Santo. Porque o Espírito habita em nós, é o Espírito que se relaciona. Então quem é que comunica? O Espírito Santo. Não é o teu pastor que é o mediador, não é o padre que é o mediador. O mediador é o próprio Cristo que habita em nós, e pelo seu Espírito nós nos relacionamos com Ele mesmo. Amém? Então vamos lá, vamos para o texto. Olha aí, ó, 1 Timóteo 2,5. Paulo falando: porque há um só Deus. Quem concorda? E um só mediador entre Deus e os homens. A chave está aqui, amado, ó. Jesus Cristo, homem,
Quem aqui está seguindo Jesus Cristo homem? Jesus de Nazaré? Ninguém. Então Jesus Cristo homem não é o meu mediador. Ele foi o mediador para todos os povos, todos os filhos de Deus. Sim, o único, diga-se de passagem. Mas Paulo está falando para Timóteo que a manifestação aqui é a do homem, Jesus Cristo homem, do Nazareno. Eu só posso considerar que Jesus Cristo continua sendo o meu mediador se Paulo estivesse falando aqui de Jesus Cristo ressuscitado, de Jesus Cristo como Deus. Mas Paulo aqui está deixando bem claro que ele está fazendo uma referência à manifestação de filho, a manifestação do homem. Então por que Jesus Cristo homem não é mais o teu mediador? Porque Jesus Cristo não é mais de Nazaré. Porque Jesus Cristo não é mais o filho do homem. Porque Jesus Cristo não é mais o filho de Davi. Porque Jesus Cristo não é mais o noivo. Porque Jesus Cristo não é mais o cordeiro. Jesus Cristo agora, Ele é Deus bendito sobre tudo e sobre todos eternamente. Amém. É complexa, mas se sentasse, o Espírito manifesta, o Espírito mostra. Então só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Paulo aqui, amado, está falando em um período de um povo que viveu contemporâneo ao Nazareno. É claro que essa carta é bem depois da ressurreição, mas Paulo está falando de um povo que viveu os pactos, o cruzamento dos pactos, as duas alianças. Um povo que nasceu no pacto da lei e um povo que foi conciliado, ou reconciliado, melhor dizendo. Um povo que foi mediado, porque Paulo está falando para Timóteo, mas essa carta não ficou presa em Timóteo, tanto é que chegou a nós. Então as pessoas que ouviam isso aqui, as pessoas que recebiam esta mensagem, elas estavam entendendo que aquelas pessoas que tinham nascido no antigo pacto, que não tinha condição de se comunicar com Deus, Jesus Cristo, homem, veio resolver a causa. Jesus Cristo, homem, ele veio mediar a causa e facilitar o diálogo entre o homem e Deus, que tinha sido rompido lá no Gênesis. Amém? Vamos entender outras questões. 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, todos os seus filhos. Ele se deu em preço de redenção para servir de testemunho a seu tempo. Houve um tempo, um período que Jesus era sim o mediador. Quando foi que Jesus era o mediador? Desde o nascimento. Já estava profetizado o seu nascimento, desde lá de os profetas, Isaías, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado e a potestade estava sobre os seus ombros. Então, aquele menino que tinha sido profetizado estava se referindo a Jesus de Nazaré, a Jesus Cristo homem. Então, aquele menino que tinha sido profetizado, que nasce no ano 4 do calendário romano, que é perseguido por Herodes, esse era o mediador. Ali nasceu o mediador. Quando ele assume o seu ministério, ele já está falando para todos: olha, ei, eu sou o caminho. O que é o caminho? O mediador. Ei, eu sou a verdade. O que é a verdade? O único mediador. Ei, eu sou a vida. Sem mim vocês não têm vida. Então o Nazareno foi aquele que veio profetizado pelas Escrituras para ser esse mediador ao seu tempo. Houve um tempo. Mateus capítulo 5, versículo 17, ele disse: eu não vim destruir, abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Eu vim ser o mediador aí. Essa lei que impede os meus filhos de se relacionar com o pai, essa lei que impede os meus filhos de se relacionar com Deus, porque a lei estava como homem, eu vim mediar esta causa.
Eu vim reconciliar vocês. Então são pontos, amados. Quando Jesus diz, está lá escrito em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você estava lá? Ele está falando para os discípulos judeus. Porque Jesus não é o caminho para você em João capítulo 14:6. Jesus é o novo e vivo caminho para você, descrito lá em Hebreus 10:19. Ele é o novo e vivo caminho, porque nós nascemos debaixo do novo pacto. Então Jesus de Nazaré era o caminho para o judeu. É só ler o texto. Disse Jesus, João capítulo 8, versículo 31. Disse Jesus ao judeu que criam nele: se vocês permanecerem em mim, eu permaneço em vocês, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. 8:36, João. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma pergunta: o Filho do homem libertou você? O Filho do homem libertou? Não, o Filho do homem libertou você? Não. Porque você não é judeu, você não estava lá. Então o Filho do homem não te libertou. Quem te libertou foi Deus, Jesus Cristo, o Espírito. Porque você não andou com o Filho do homem. Porque ele estava falando de Jesus Cristo, homem, para o seu tempo. Quem te libertou não foi o Filho do homem. Não é como o sistema de, segura aí, o anjo da mão furada está passando por aí. Tem nada de anjo de mão furada aqui, irmão. Ele já foi restaurado, é o homem, né? O homem da mão furada está passando por aí. Tem nada de homem da mão furada. Ele foi restaurado, glorificado, exaltado. Deus bendito sobre tudo e todos. Olha aí, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo do pacto da lei. E por que ele fez isso? Para que ele fez isso? 5. Para remir, resgatar, reconciliar, mediar. Para remir os que estavam debaixo de quê? E você estava debaixo da lei? Não, nós estamos debaixo do pacto da graça. Para o sistema religioso, Jesus continua sendo o seu mediador, porque eles estão vivendo as obras da lei. Eles estão anulando a cruz de Cristo. Então, para o sistema religioso, eu entendo quando vocês me criticam, quando vocês não entendem porque Jesus não continua sendo o nosso mediador. Porque vocês vivem as práticas da lei, e como praticantes das obras da lei, estão debaixo de maldição. E como alguém que está debaixo de maldição, precisa ainda de um mediador. Ainda que a lei não esteja em vigor, porque Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, mas vocês levantam obras oriunda da lei. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos. Irmão, aí, irmão. A conjugação verbal aí, prego do verbo, recebermos, está falando para nós. Claro que não, irmão. Paulo está falando daquele povo que viveu transição. Paulo está falando do povo que viveu os dois pactos. Nós nascemos debaixo da plenitude dos pactos. Nós nascemos debaixo da graça estabelecida plenamente. Nós nascemos depois do ano 70, depois do juízo de Deus para Israel, depois da queda do templo. Nós nascemos, amados. É por isso que nós nascemos perfeitos no Espírito. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, amados, não apenas os judeus, mas também os gentios da época do Nazareno, da época da mensagem de Paulo, que era para os gentios. Paulo está dizendo: olha, nós fomos agora adotados como filhos, porque estávamos separados. Ele nos reconciliou.
Nós não tínhamos diálogo com o Pai. Ele trouxe esse diálogo, restaurou esse diálogo. Era isso que Paulo estava falando para aqueles que viveram a transição da lei para a graça. Tem um abençoado que me criticou tanto que ele me mandou mostrar para ele na Bíblia a palavra transição. Espera aí, irmão. Transição está falando de tempo, está falando de pactos, de cruzamento, não tá falando com letra, de nome. Eu perguntar para ele também se ele pega em cabeça de serpente e escorpião, porque Jesus mandou. Olha aí, irmão, Hebreus 8:6. Mas agora é hoje? Não, é quando ele assumiu o ministério. Quando eles estavam recebendo aquela palavra. Mas agora alcançou ele, está falando de Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é o quê? Mediador de quê? De uma melhor? Então Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus homem, Jesus Cristo homem, ele foi mediador para estabelecer uma melhor aliança. Então, para abrogar a lei, para cumprir, melhor dizendo, a lei, para abolir a lei, tirar a lei de cena e estabelecer uma nova aliança, um novo pacto, Jesus ele era mediador, porque ele foi mediador para mudar as alianças. Mas nós não estamos mais vivendo em mudanças de alianças. Nós já nascemos e vivemos a aliança perfeita. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Então ele foi mediador? Claro que foi, não continua sendo, mas ele é mediador, irmão, porque ele é Deus. Sim, mas a manifestação lá é do Jesus Cristo homem. Ou ele é Deus ou ele continua sendo mediador. Ou ele é Deus ou ele continua sendo cordeiro. Ou ele é Deus ou ele continua sendo conciliador. Ou ele é Deus ou ele continua sendo noivo. Olha lá, Hebreus 9:15. E por isso, mais uma vez, é mediador. Vamos bater mais uma vez. Mediador é aquele que facilita o quê? O diálogo, a comunicação. Então, temos que entender que o apóstolo, o escritor aos Hebreus, que nós acreditamos que foi Paulo, ele está falando para os hebreus que viveram, né, a transição da lei. E por isso é mediador de um novo testamento. Ele é mediador de um novo testamento. Ele é mediador de um novo testamento para quê? Intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo de onde? Do primeiro testamento, amado. Então Jesus, ele foi mediador de um novo testamento porque havia transgressão no primeiro testamento. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então Jesus de Nazaré, ele foi mediador de um novo testamento. Ele estabeleceu o novo testamento porque no primeiro testamento havia transgressão. Então ele, né, é mediador de um novo testamento para que, intervindo a morte, ele tinha que morrer para a remissão das transgressões. Se eu digo que ele, é você mesmo, preste muita atenção aqui na gravação. Se eu digo que Jesus ainda é mediador, eu vou dizer uma coisa para você. Eu digo também que você ainda está em pecado original. Se eu digo que Jesus ainda é mediador, nós ainda estamos em pecado, ou debaixo do pacto do pecado. Se eu digo que Jesus ainda, preste muita atenção nisso aqui, ainda. Se eu digo que Jesus é ainda, ou é o nosso mediador, nós estamos dizendo que o que Jesus fez não serviu, não adiantou de nada. Porque ele veio mediar e mediou. Ele veio reconciliar e reconciliou. Amém? Amém. E por isso é mediador de um novo testamento para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Então ele foi mediador dos testamentos para remir os que estavam debaixo do primeiro testamento, porque havia transgressão. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Filipenses, olha aí, ó, Filipenses 2:6. Que sendo em forma de Deus, ele tinha que vir como mediador. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
7. Mas esvaziou-se a si mesmo, deixou sua glória, deixou, seu trono de glória, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? De servo, fazendo-se semelhante a quem? Então, é para viver Jesus homem? É para viver Jesus de Nazaré? É para viver Jesus filho de Davi? Não, irmão. Então aqui está falando de uma manifestação para que houvesse uma mudança nos pactos. O escritor de Hebreus disse: é necessário tirar o primeiro para estabelecer o segundo. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Por um acaso, Jesus, ele é funcionário público de alguém? Não. Então Jesus não é mediador, porque ele é Deus. Ele veio como filho de Deus mediar. E o conceito do mediador era aquele que facilitava o diálogo. Então ele teve que facilitar para quem? Para com Deus. Mas ele é Deus agora. Depois da ressurreição, depois da graça plena estabelecida, Jesus não é visto mais como filho do homem, como homem de Nazaré, como filho de Davi, como cordeiro, bem como mediador, que é o tema que causou aí, está causando polêmica. Vamos ver depois dessa mensagem. Olha aí. 8. E achado na forma de quê? De homem, não é de Deus. E achado na forma de homem, eu tive que grifar aí essa... homem, sempre vai estar assim para você frisar muito isso aí. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Romanos 8:3. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, o homem estava separado de Deus, Deus enviando o seu filho em semelhança de quê? Da carne, homem, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado aonde? Na carne. Então Deus teve que enviar o seu filho em semelhança da carne. E aí eu vou aqui também onde muitos têm dificuldade de entender a divindade de Cristo. E aí, infelizmente, essa doutrina totalmente deturpada da Trindade tem tomado os filhos de Deus, porque eles defendem a Trindade criada aí pelos arianos. Isso lá no templo lá de Constantino, por volta do ano 300 depois de Cristo. Então assim, eles receberam essa heresia, essa doutrina da Trindade, onde eles separam Jesus de Deus. Então Jesus é filho, mas filho é criado, e se é criado não pode ser salvador. Olha que contradição, eles dizem que Jesus é o salvador, mas depois eles dizem que Jesus é filho. Meus amados, Jesus foi filho, não é mais. Ele se manifestou como filho, não se manifesta mais, porque a manifestação agora é espírito. A manifestação agora não é Jesus homem, é Jesus, o Cristo vivo, o Espírito, o poder de Deus que opera em nossas vidas, a excelência que habita em nós. Então aqui está falando da manifestação do Filho, do homem, do mediador. Romanos 5,12. Olha que coisa interessante, irmão. Eu não me canso de falar esse texto de Romanos 5, ele é muito rico. Esse texto de Romanos, você sabe, amado, Deus te leva a aprender, a crescer, porque tudo depende disso aqui, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, homem, Adão, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. 14. No entanto, se você não precisa mais de mediador, você quer dizer que você não peca. Aí o abençoado falou, eu preciso de mediador. Jesus é o meu mediador, porque eu peco. Então quem peca, como eu falei, quem está em pecado precisa de um mediador. Mãe, você não peca? Erro o alvo, peco. Mas esse pecado da carne, como já falei, vou repetir, não precisa de um mediador. Precisa
tomar vergonha na cara e fazer o que é certo. Porque não é o seu erro que vai cortar o teu vínculo com Deus. Eu tenho uma filhinha de 4 anos, às vezes ela já está começando a me irritar já. E às vezes eu dou um puxãozinho de orelha. Eu deixo de ser pai porque ela traquinou? Eu deixo de amar porque ela me desobedeceu? Ela continua sendo minha filha, amém? Assim somos nós. Você não vai deixar de ser filho de Deus porque você, como o abençoado falou, peca, porque você errou. Não é para viver descaradamente pecando, voluntariamente pecando, mas nós estamos habitando em um corpo corruptível. Há desejos nesse corpo que você precisa dominar, mas ele existe em você. Jesus não morreu para matar esse desejo da tua carne. Jesus morreu para tirar o pecado que separava o homem de Deus, que era pecado de consequência espiritual. É outro nível, irmão. Tem nada a ver com o olhar humano. É por isso que Paulo disse aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 14 e 15, Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Jesus, o Nazareno, ele já falava coisas espirituais, porque o que ele falava, a mensagem que ele falava era espiritual, que as pessoas não compreendiam. E por isso que hoje também não compreendem. Jesus disse: se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E os carnais: como nós vamos comer da sua carne? Eles achavam que tinha que virar canibais. Como que nós vamos beber do teu sangue? Não, irmão, porque Jesus estava falando em uma palavra, Jesus estava falando em uma linguagem espiritual. Comer da minha carne, aceitar que eu sou o Salvador. Beber do meu sangue é receber que eu vou comprar vocês pelo meu sacrifício. Aí ficam os crentes carnais, tomando suco e comendo um pedacinho de pão. Homem natural, é filho de Deus? Sim, mas não compreende as coisas do Espírito. João capítulo 6, versículo 63, Jesus disse: a carne para nada presta. O mesmo já tinha dito para os seus discípulos, apóstolos: vigiai e orai, porque a carne é o quê? Fraca, mas o Espírito está pronto, perfeito. Ele disse: a carne para nada presta. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas as pessoas querem levar ao pé da letra. Então você vai ter que pegar em serpente e escorpião, porque Jesus mandou pegar. Tu não quer ser crente? Pega! Pega! Quem interpreta ao pé da letra, na carne, irmão, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. É por isso que ficam aí. Eles ficavam na época lá do Nazareno: cadê o reino? Vai vir quando? Quando é que vem o reino? Mas Jesus disse: o reino não vem com aparência visível. Nem dirão é aqui, ali. O reino de Deus vai estar dentro de vocês. No entanto, a morte reinou, dominou, predominou desde Adão até quem? Está falando que passou de Moisés? A morte dominou, reinou desde Adão, origem do pecado, até Moisés, que aplicava punição. Desde Adão, primeiro homem, origem do pecado, até Moisés. Até Moisés aqui não é a pessoa, é a lei de Moisés, que Deus deu lá quando Moisés tinha 40 anos. E a lei vigorou até João Batista, o último profeta. E Jesus de Nazaré, o mediador, amém? O reconciliador. Jesus de Nazaré, o cordeiro, o noivo, cumpriu. Então Jesus de Nazaré, Jesus homem, né? Por isso que Paulo fala, o único mediador, Jesus Cristo homem, ele foi o último véu da lei. Quando Jesus, na cruz, ele diz: está consumado, diz que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Historicamente, o véu do templo era uma espécie de couro de búfalo,
muito resistente, uma cortina, que ficava lá no templo de Jerusalém, primeiro no templo de Jerusalém e depois primeiro no templo de Salomão e depois no templo de Jerusalém. O véu separava os santos dos santos do átrio, onde as pessoas ficavam. Então, só os sacerdotes é que entravam lá depois do véu. Quando Jesus morre, milagrosamente, um véu que precisava de muitos homens para esticar, para colocar lá, na época que foi construído, milagrosamente, quando Jesus na cruz brada, está consumado, o véu se rasga lá dentro do templo, ó. O véu que impedia a comunicação, o véu que fazia com que, por isso profetizou Isaías, capítulo 59, versículo 2, os vossos pecados, não de vocês, era o deles, por causa de Adão. Aqueles que viveram de Adão até Moisés, não a pessoa de Moisés, mas o pacto de Moisés, o ministério da lei. Aí Isaías já tinha profetizado, os vossos pecados é que faz o quê? Separação entre vós e o vosso, para que vocês peçam, gritem, ele não escuta vocês. Mas Deus não escutava? Deus não ouvia o povo? Claro que ouvia, só não respondia. Por causa do véu, a comunicação tinha sido bloqueada, rompida, por causa de Adão. Então aquele véu bloqueava a comunicação. Jesus brada na cruz, está consumado, o véu rasga. Agora o povo pode se comunicar com Deus. Aleluia! É por isso que ele, abençoado, não é mais o nosso mediador. Nós não precisamos mais de mediador. Ele é o único mediador, sim. Ele foi o único mediador, sim. Mas o papel de mediador, o ministério de mediador, acabou na cruz. O papel, a função de cordeiro que iria tirar o pecado do mundo, acabou na cruz. O noivo acabou na cruz. Está consumado. Fica aí atrás de mediador. Aí não se contenta com o que Jesus, como mediador, fez. Aí vai atrás dos homens. Vem aqui mediar minha causa, pastor. Fala com Deus aí, pastor, para olhar para mim. Não é errado não, tá bom, meu irmão? Orarmos uns pelos outros. Não é errado não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos entender algumas questões. Errado é você ficar na dependência de alguém para mediar. Não é errado nós orarmos uns pelos outros, fortalecermos a fé dos irmãos, não é errado. Errado é você ficar na barra da saia da missionária do cocó de fogo, achando que sem ela não tem jeito, e ficar atrás do pastor que diz... Vai! Errado é você ir sacrificar nos chamados altares, porque você acha que aquele bispo vai colocar Deus na parede, e Deus é obrigado a dar. Não falei nome, então não cabe processo. E se me processarem, o preço já foi pago. Aí, irmão. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então a morte reinou até Moisés, ou seja, até a lei. Mas Jesus Cristo é o fim da lei. A morte não reina mais. Então, como a morte não reina mais, eu não preciso mais de um cordeiro, eu não preciso mais de um mediador, e nem de reconciliador, porque já estamos conciliados. Essa palavra é difícil de entender? Mas os incautos, inconstantes, distorcem como todas as outras escrituras para suas próprias perdições. E eu pregava isso aqui assim? Claro que não. Eu sempre preguei que Jesus era o nosso mediador. Só que o Evangelho da Graça, ele abre, ele mostra, é um rio. Eu não me canso de falar isso, amado. E Deus vai sempre manifestar nos corações dos simples, dos humildes. Porque os soberbos, não, vocês pregam a graça, mas na graça tem que ter dízimo sim.
Rapaz, não tem dízimo. Tem que ter sim. Aí eles ficam com a soberba dele, miserável. Não abre mão. Eu vou dar nome a 2 pessoas aqui, porque eles mesmos já falaram, e nós temos moral para falar uns dos outros. Cristiano França e Geraldo Moraes. Geraldo Moraes não cansa de dizer isso. Irmão, na época que eu comecei o ministério, eu dava a Páscoa, a ceia. Depois eu entendi que não era para continuar dando. O Cristiano França também disse, eu pedia dízimo no início, mas depois Deus mostrou, eu chamei a igreja, os irmãos, e disse, amados, não é mais assim. Quantas vezes nós pregávamos aí que o diabo era uma criatura que estava aí aterrorizando as pessoas? E quantas vezes até muitos da graça, como eu também cheguei a ministrar, não, o diabo existiu, mas ele foi aniquilado, Hebreus 2,14. Mas hoje, amado, Deus já abriu o nosso entendimento para mostrar que o diabo de Hebreus 2,14, que foi aniquilado, não é uma criatura, bem como nenhum outro diabo na Bíblia é uma criatura. Se já está difícil você engolir que Jesus não é mediador, imagine você engolir que o diabo não existe como uma criatura. Em tudo somos perseguidos. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de... Veio ou não veio? Então, se veio, resolveu, nos salvou, nos reconciliou, modo de falar, porque foi o que ele fez que nos colocou nessa posição, amém? Foi o que ele concluiu que nos fez mais do que vencedores. Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, quem? Eu coloquei ali. Muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um Jesus homem. Porque o contexto aqui está falando de homem. Quem foi que obedeceu a lei? Quem foi que cumpriu? Que Jesus? O Cristo, o vivo, o homem? Jesus de Nazaré. Jesus homem. Então por isso que ele era o mediador. Porque Jesus Cristo homem era o único mediador. Assim como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, um outro homem, que não era mais da terra, mas era do céu, mas era homem, 100% Deus, 100% homem. Ele tinha que vir resolver. Então, o pecado entrou pela desobediência de um homem, Adão. Muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, eu coloquei ali Jesus homem, muitos serão feitos justos. Paulo está explicando aos romanos essa questão do pecado, essa questão da origem do mal. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por quem? A morte veio por quem? A morte veio por um homem. Que morte? A morte espiritual, que rompeu o relacionamento do homem com Deus. Porque assim como a morte veio por um homem, então, a morte espiritual que separou o homem de Deus, não veio com a suposta rebelião de um anjo que se desviou no céu. Entenderam os textos tudo errado de Apocalipse, irmão? Não, porque o pecado entrou por causa do diabo que caiu. Não, a Bíblia não diz que o pecado entrou por causa dele. A Bíblia não diz que a morte entrou por causa dessa coisa. A Bíblia diz que o pecado entrou pelo homem, e pelo homem entrou também a morte. É isso que a palavra de Deus diz. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um. Por que veio por um homem? Porque ele foi a primícia. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E com a sua ressurreição, todos nós não vamos ser ressuscitados. Já estamos ressuscitados nele. É por isso que o sistema religioso tradicional está esperando morrer, e um dia Jesus dá um pulinho aqui de novo, agora pela terceira vez, porque já aconteceu a vinda a segunda, e ressuscitar de novo o corpo do irmão Elcio, o corpo do irmão Lázaro. Não, irmão, Lázaro até que ele ressuscitou lá. Não, irmão, nós já ressuscitamos com ele, porque isso aqui está falando de uma linguagem espiritual. Paulo fala aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, que nós fomos o quê?
vivificados. Estávamos mortos e fomos vivificados. Mais uma vez, Paulo está falando para pessoas que viveram as duas alianças. Nós, na graça de Deus, depois da ressurreição de Cristo, nós já nascemos vivificados, ressuscitados, abençoados, batizados, salvos, perfeitos. 1 Coríntios 15:45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Então o primeiro homem foi o quê? Alma vivente. O que era uma alma vivente? Não tinha espírito vivificante, não tinha espírito eterno. Adão era como um animal. Adão, ele tinha uma alma vivente. A alma vem de emoções. Adão tinha emoções, Adão tinha medo, Adão tinha coragem, Adão tinha desejo. Era uma alma vivente. Quando ele morreu, acabou, porque ele era da perdição. E o que era a perdição? A perdição não é ficar queimando dentro de um buraco de fogo. A perdição é a ausência da eternidade. A perdição é ser excluído da presença de Deus. Então Adão era essa alma vivente que viveu, cumpriu o seu propósito na terra, e como animal que você cuida, dá carinho, ele te faz carinho, e quando morre, acabou. Não há mais lembrança, não há mais nada. Então, assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, Jesus homem, em espírito vivificante. Porque apesar de Jesus estar em um corpo de carne, dentro dele habitava o próprio. Paulo disse: isto é, Deus estava em Deus Emanuel, Deus no homem, Deus conosco. Então, Jesus Cristo homem, ele era espírito vivificante, como nós. Você está em carne, você está na sua humanidade, mas em você habita um espírito vivificante. Você não é uma alma vivente que quando... O que é que acho que é os gnósticos, os céticos, os ateus, eles dizem o quê? A vida é aqui, morreu, acabou. Eles pensam igual a Adão. Morreu, para ele acabou. Por isso que eles tentam, não estou generalizando, por isso que eles tentam viver o máximo de felicidade que eles puderem, desfrutar o máximo que eles puderem da vida. Não que nós não tenhamos também esse desejo de desfrutar da vida. Claro que temos que desfrutar, mas eles tentam desfrutar o máximo daqui, porque eles acham que morreu, acabou. E nós respeitamos por isso. Então Adão era isso. Adão era alma vivente, morreu, acabou. Os filhos de Deus têm a semelhança de Cristo, são espíritos vivificantes. É por isso que pode vir coronavírus, chover canivete, pode vir bomba atômica, a terceira guerra mundial. Os filhos de Deus que são edificados na palavra não temem, porque eles têm uma firme esperança de um dia estar nas mansões celestiais. Porque isso já é uma realidade no nosso homem interior. Você está entendendo? Você só está separado agora por causa desse corpo, deste véu, mas já é uma realidade. A ressurreição já é uma realidade. A tua morada nos céus, na eternidade com Deus, já é uma realidade. Já é o estar consumado de Deus. E é por isso que nós entendemos a linguagem de Paulo. Em tudo somos atribulados, abatidos, perseguidos, mas não desamparado, não desanimado. Ele mesmo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, porque quando este tabernáculo se desfizer, temos um edifício, morada eterna nos céus. Então Jesus, o primeiro Adão, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Jesus homem, espírito, em espírito vivificante. 1 Coríntios 15:47. O primeiro homem da terra é o quê? Pronto. O primeiro homem da terra, terreno. Então Adão era o quê? Terreno.
da terra. Primeiro homem da terra, terreno. O segundo homem, o Senhor é do segundo homem, Jesus de Nazaré, aquele que veio como mediador, era do céu. 5,16. Daqui por diante, daqui da onde? Vamos entrar um pouquinho aí. Primeira Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo, e ainda que também tenhamos conhecido Jesus segundo Jesus Cristo homem. Contudo agora, já não conhecemos deste modo. Então por que Jesus não é mais o nosso mediador? Porque Paulo disse a Timóteo, está escrito, nós já lemos, 1 Timóteo 2,5: há um só Deus e Pai, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem, é segundo a carne ou segundo o Espírito? Segundo a carne, Jesus Cristo, homem. E Paulo, ele vem dizendo agora nesta carta, que agora nós não precisamos ou não devemos mais conhecer Jesus segundo a carne. Porque uma vez que ele já mediou, uma vez que ele já reconciliou, uma vez que ele já outorgou a salvação, uma vez que ele já consumou, ele agora não é para ser mais visto no ponto de vista humano. E aí a religião erra e erra feio. As pessoas adoram a imagem do Jesus morto, as pessoas adoram a imagem do menino Jesus. Não, porque os magos foram lá e adoraram, então tem que adorar. Não é para conhecer mais segundo a carne. E aí vem os crentes evangélicos que falam mal dos nossos irmãos católicos que adoram imagem. E dizem, vocês estão errados, porque vocês estão adorando imagem. Não é para conhecer. O texto está dizendo, não é para conhecer mais Jesus segundo a carne. Então não é mesmo. Não é para adorar. Não é para adorar a imagem feita por mãos de homens. Mas em contrapartida, o outro grupo que quer estar certo, também está errado. Porque não adoram a imagem, mas adora. O homem da mão furada está passando por aí. Sinta. Não adora a imagem, mas adora o Nazareno. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por quê? Porque o cego Bartimeu gritou. Não consegue nem entender o que é que Bartimeu. Eu consigo entender Bartimeu, quem consegue? Eu consigo entender Bartimeu, meu irmão Bartimeu. Bartimeuzinho. Que estava lá, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus diz, o que é que queres que eu te faça? Aí o Bartimeu aproveitou, estava cego, né? Aí Jesus disse, o que é que queres que eu te faça? Aí os crentes estão achando que Jesus é o gênio da lâmpada. Eu sou Deus na sua vida, o que é que você quer? Aí o crente, aleluia, eu quero um carro, Jeová, eu quero uma casa própria. Aí Jesus perguntou, o que é que queres que eu te faça? Para ver o coração de Bartimeu, né? É claro que ele sabia, claro que ele conhecia. Bartimeu estava o quê? Bartimeu precisava o quê? Ver. Tem gente que pede coisa a Deus que não precisa, irmão. Tem gente que está rico, cheio de dinheiro. Me dá, eu quero. E não dá um prato de comida a ninguém. Aí Jesus disse, hoje mesmo pedirão tua alma, o que é que tu vai dar em troca dela? Porque busca só o mundo. Não, mesmo o mundo, mas as pessoas estão no mundo, buscando o mundo. Aí um disse para Jesus, onde fores te seguirei. Jesus olhou para a cara dele, já conhecia o coração. Onde tu fores, aleluia, te seguirei. Jesus disse, o filho do homem, o mediador, não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde colocar a cabeça. Aí o jovem saiu triste, porque ele queria seguir Jesus por causa dos benefícios.
Ele queria seguir Jesus por causa dos feitos que Jesus fazia, e ele pensou por certo que aquilo seria bom, lucrativo para ele. Como o Simeão que chegou para Pedro e disse: quer quanto aí, Pedrinho? Eu te pago para tu me dar esse poder aí, para eu sair colocando a mão na cabeça das pessoas, e as pessoas... Pedrinho olhou para a cara dele: vai tu e o teu dinheiro para a perdição. Irmão. Então não é para conhecer mais Jesus segundo a carne. Vamos voltar ao foco aqui. Não é para viver mais Jesus segundo a carne. Por isso que ele não continua sendo o nosso mediador. Preciso falar nisso, porque as pessoas precisam entender. Jesus falou uma certa feita para os seus discípulos: ouvi e entendei. É para ouvir e entender. Deus falou por boca de Isaías. Ele disse: o burro, o jumento, conhece o seu possuidor. O boi conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não me entende. Então tem muitos filhos de Deus, amado, que não entendem o evangelho. Estão 20, 30 anos religiosamente vivendo, religiosamente praticando a doutrina, mas não entendem o evangelho. E essa é uma mensagem, amado, para você entender, abençoado. Antes de você querer me crucificar, entenda. Ouça, entenda, assim que é daqui por diante. Daqui por diante era depois da morte de Jesus, depois da ressurreição. A mensagem de Paulo era a mensagem do Cristo ressuscitado, do Cristo vivo. Assim que é daqui por diante a ninguém conheçamos, mas segundo do ponto de vista da carne. E ainda que tivéssemos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. O que era conhecer Jesus segundo a carne? Era não viver mais as práticas do Nazareno, porque o Nazareno estava mediando. Depois que ele mediou, não era para viver mais segundo a carne, porque ele já tinha resolvido, ele já tinha restaurado. Contudo agora já não conhecemos deste modo. Então Jesus não quer ser visto segundo o ponto de vista humano. E mediador era Jesus Cristo, homem. Cordeiro era Jesus Cristo, homem. Vamos lá para não ficar muita repetição. Respire fundo, vamos entrar em outro aspecto. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Mais uma vez, o Filho falou para você? Não, falou para aquele povo. O que o apóstolo está dizendo, que Deus agora não estava falando mais pelos profetas. Vai cair alguns mitos aqui. Primeiro, eu sou profeta de Deus. Deus não fala mais pelos profetas. Agora surgiu um monte de profeta pirata aí. É tudo pirata, irmão, tudo pirata. É tudo paraguaio. É pior do que os piratas do Paraguai. Mentirosos. Eu sou um profeta de Deus. Eu sou o profeta das nações. Não é mais. Profeta foi antes da cruz. Jesus disse: o último profeta, João Batista, acabou o ministério dos profetas. Nós, quem tem o dom, profetiza as escrituras, profetiza as profecias, mostra o que foi profetizado, ensina aquilo que os profetas profetizaram, porque é realidade em Cristo Jesus, porque todas as coisas convergem, congregam em Cristo Jesus. Então antigamente, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, aos patriarcas, aos hebreus, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho, vírgula.
Jesus de Nazaré, no seu sermão profético, Mateus 24, ele disse que antes da queda do templo, antes da manifestação da sua vinda em juízo, haveria muitos o quê? Por que falsos profetas? Porque não tinha mais o ministério dos profetas. Então todos que se levantaram depois de Jesus, depois do Filho, se dizendo profeta, é tudo falso. Jesus disse: vai vir muitos falsos profetas, falsos cristos também. Por que falsos cristos? Porque ele era o Cristo. Vai vir também muitos falsos mediadores. Quem quer comprar? Surgiu isso há muito tempo atrás, né? Quer comprar um lugarzinho no céu? Eu vendo mediadores. Quer uma benção? O pastor ora. Quer uma resposta? Eu peço a Deus para você. Então muitos falsos profetas, muitos falsos mediadores, muitos falsos cordeiros. Você sabia? Porque o cordeiro que tirou o pecado do mundo foi Jesus de Nazaré. Mas aí eles inventam outros cordeiros. Toma aqui esse envelope, leva para sua casa. Sacrifica, porque Deus... Falsos sacrifícios. Venha sacrificar no altar. É falso sacrifício. Porque o único e verdadeiro sacrifício foi Cristo Jesus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, o escritor aos Hebreus está falando que o Filho, Jesus de Nazaré, falou naqueles últimos dias, dentro daquela geração. Mas o Filho não falou com você, o Filho não falou comigo, porque nós não estamos no ministério do Jesus de Nazaré. Eu não estou desprezando o que ele fez, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que ele não foi. Eu estou dizendo que ele não continua sendo filho. Ele não continua falando com você, porque ele falou com aquele povo que viveu debaixo daquele pacto, que viveu aquele momento de transição. Hebreus 3:1. E agora vamos lá. Segure aí. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa vírgula. Apóstolo do grego quer dizer enviado. Jesus Cristo aqui, a quem o escritor se refere, é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus de Nazaré foi apóstolo enviado para nós? Quem foi o apóstolo enviado para nós? Paulo. Então Jesus de Nazaré era apóstolo enviado para os judeus. Ele veio para os seus e os seus não? Era para considerar e eles não consideraram, porque a carta é para os hebreus. Considerai a Jesus Cristo, e aqui está falando do Filho, né? Apóstolo enviado e sumo sacerdote da nossa confissão, da confissão deles. Volta aqui para mim. Sumo sacerdote. O que era que acontecia na lei? A lei, ela tinha a tribo sacerdotal, a tribo de Levi. E dentre os sacerdotes havia o sumo sacerdote. O primeiro sumo sacerdote chamava-se Arão, que era irmão de Moisés. Qual era a função desse sumo sacerdote? Oferecer sacrifício, e principalmente o sacrifício anual. Era o sacrifício dos sacrifícios. Então, amados, os judeus, eles viviam esse modelo sacerdotal. A carta escrita aos hebreus, ela é antes da queda do templo. Tanto é que é uma divergência, uma situação complexa aqui, porque os hebreus queriam viver Cristo e também queriam viver Moisés. Por isso, o escritor aos hebreus, ele traz esta mensagem sacerdotal, porque era um modelo de culto para eles. Que assim como na lei havia um sumo sacerdote, homem, que sacrificava em prol do povo, esse povo que estava saindo da lei, que estava recebendo a palavra da graça, eles tinham em mente esse modelo de sacerdócio. Então, o que é que acontece? O apóstolo, cremos que foi Paulo, o apóstolo vai explicar
que o apóstolo enviado, o sumo sacerdote da nossa confissão, não era mais um homem, mas era quem? Jesus Cristo, que não veio da linhagem de Arão, não veio da linhagem de Levi, mas veio da linhagem de Melquisedeque, que era uma semelhança do próprio Deus, ou seja, uma aparição do próprio Deus em carne. Então Jesus é o nosso apóstolo? Não. Jesus é o nosso sumo sacerdote? Não, porque você não viveu o pacto dos sacerdotes. Você não viveu o pacto dos sacrifícios de animais. Então Jesus não é, na graça, o teu sumo sacerdote. Ele foi o sumo sacerdote daqueles que estavam na dependência do sacerdócio humano. Aí o apóstolo vai explicar por que é que Jesus é o sumo sacerdote. Olha lá, vai ter algumas aparentes contradições, mas nós vamos explicar. Hebreus 7:11, olha lá. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu o quê? A lei. Que necessidade havia, logo, de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, não teria necessidade de levantar um outro sumo sacerdote, mas havia uma necessidade. Então, como esse pacto da lei, olha lá a lei, como esse pacto da lei era um pacto sacerdotal, Deus levanta agora para os hebreus um outro sacerdote, não mais da linhagem de Arão, não mais da ordem de Arão, mas agora da ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio neutro, único, da qual ninguém se referia a servir ao altar. Olha lá, Hebreus 7:21. Mas este, com juramento por aquele que ele disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, para sempre. E agora, irmão? Se Jesus não é se Jesus não é o nosso sacerdote, se Jesus não é o nosso apóstolo, e agora você vai ter que explicar, porque o texto diz que ele é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E o que é isso? Simples. O povo que vivia debaixo de um sacerdócio humano, e aquele sacerdócio pela morte era impedido de progredir, por assim dizer, Paulo apresenta agora um sumo sacerdote que é eterno, que cumpriu o seu papel sacerdotal. O que era que os sacerdotes faziam? Sacrificava. E o sumo sacerdote fez o quê? Se sacrificou. Ele só continua sendo no ofício sumo sacerdote se ele ainda precisasse sacrificar. Ele é sacerdote eternamente porque o que ele fez foi eterno para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. Ele não é mais sacerdote, ele não é sacerdote nosso no sentido de ter que ficar sacrificando como os sacerdotes. Ele é um sacerdote perpétuo, ele é um sacerdote perfeito, ele é sumo sacerdote, porque dentro daquela leitura sacerdotal, acabou-se em Jesus. Os sacrifícios encerrou-se em Jesus. Sacerdote tinha que sacrificar, Jesus se sacrificou. Quem entendeu? Amém. Mas tem mais, vamos lá. 7:23. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. 24. Mas este, Jesus de Nazaré, eu tenho que pincelar isso aqui. Ele está falando de Jesus de Nazaré que veio fazer, que veio mediar, que veio reconciliar. Mas estes, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Não haverá mais sacerdote.
Mais um aqui. Não existe mais profeta e também não existe mais sacerdote. Porque tem uns que dizem assim: venha receber a oração do sacerdote. Não existe mais, irmão. Como também não existe mais pastor, porque ele é o pastor. Não como função, existe o dom. E não como função, como cargo, como título. Porque o único pastor foi Jesus Cristo. Para os hebreus, o Nazareno. Para nós, quem pastoreia a tua vida? O Espírito Santo de Deus. Porque pastorear quer dizer guiar, quer dizer cuidar. E é Ele que cuida, é Ele que nos guia. Foi Jesus que disse de Nazaré. Ele disse: eu vou enviar o Espírito. E o Espírito vai fazer o quê? Guiar vocês em toda a verdade. E é nele que nós estamos. Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente. Olha para quem o apóstolo está falando. Para aqueles que se viam em falhas. Para aqueles que não estavam vivendo a obra de Cristo, ou a sua totalidade, estava ainda fazendo aí sacrifícios, aquela coisa toda. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então o que é que o apóstolo estava falando? Disse: olha, vocês não precisam mais de sacerdote, segundo a linhagem de Arão, porque o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, e ele foi o sacrifício, o cordeiro que tirou o pecado do mundo. 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. 27. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si. Pronto. Então o sacerdote oferecia sacrifício. Ele veio e ofereceu. Então ele não é mais sacerdote. Não continua no ofício de sacerdote. 28. Porque a lei, olha lá, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho, irmão. Então preste atenção. Sumo sacerdote para o povo que viveu debaixo da lei era o Filho. Era Jesus de Nazaré, era Jesus Cristo, homem. Então, sumo sacerdote da nossa confissão, não da tua, da deles, era o Filho que era o mediador. Ele não é mais o sumo sacerdote, porque ele não é mais o Filho. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. O que o Filho fez é para todo sempre. Para todo sempre. Estamos encerrando, amados. E por quê? Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da Trindade, da divindade. Jesus era divino. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus de Nazaré, como homem e sendo Deus, ele veio fazer aquilo que nenhum homem, que nenhum sacerdote, que nenhum apóstolo, que nenhum mediador, que ninguém podia fazer. Ele fez, porque a plenitude habita nele. Encerramos aqui. Tem esse aqui, Colossenses 2:10. E estais o quê? Perfeitos nele. Que é o quê? A cabeça de todo o principado e toda a potestade. Então ele é a cabeça, irmão, ele é tudo. Ele foi o cordeiro perfeito, o mediador perfeito, o sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito, a obra perfeita. É por isso que nele nós estamos perfeitos. Nós somos o resultado daquilo que Jesus fez na cruz.
Nós estamos plenos, completos em Jesus Cristo. E aqui nós encerramos nessa manhã, nesse dia, no seu dia que você vai me assistir. Hoje é 12 de março, né? 12 de março de 12 de abril de 2020. Você vai me assistir daqui a 30 anos. Talvez eu não esteja mais, mas essa palavra vai te edificar. Então isso é importante, amados. Você que vai nos assistir daqui a 50 anos, nós já vamos estar com o Papai do Céu. Deixa eu falar uma coisa. Daqui a 50 anos, alguém vai ouvir essa mensagem e vai dizer: olha, um irmão profetizou há 50 anos atrás. Então você que vai me assistir daqui a 50 anos, que está assistindo, vai acontecer muitas coisas no mundo. Nós estamos vivendo uma pandemia, coronavírus. Aí você que vai assistir daqui a 50 anos, você vai entender que o mundo não acabou. Então muitos falsos profetas diziam que Jesus estava voltando. E aí vai ter mais doenças, vai ter mais guerras, vai ter tantas situações na vida, e vai surgir muitos falsos profetas dizendo as mesmas coisas. Fiquem firmes em Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo você está perfeito, seguro, livre, sem temor do mal. 2 Coríntios 3,17 nós encerramos. Ora, o Senhor é o Cordeiro, o Senhor é o mediador, o Senhor é o sacerdote, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é o quê? Liberdade. Graça e paz, abençoados. Cresça na graça e no conhecimento.